Podcasts. Olá, eu sou o Miguel Arcanjo, você está comigo aqui no Arcanjo Pod. É esse podcast que pode falar de arte, pode falar de cultura, pode falar de entretenimento e do que mais a gente quiser, sempre com essa parceria incrível com a Olá Podcasts. E aí agora, né, na tela também com você. Você pode estar me escutando e você pode também estar me vendo. Olha que chique que a gente está. E hoje eu tenho a honra, a satisfação de receber uma grande atriz da nova geração, ela que está arrasando nos palcos aqui em São Paulo com o espetáculo Estufa, um falso testemunho. Ela é gaúcha, mas já está virando paulistana. Muito bem-vinda, Lawanda Varoni. Prazer é todo meu, Miguel. Um prazer enorme estar aqui com você. Que delícia estar aqui com você, porque a Lawanda é uma querida amiga já de muito tempo, de muitos anos. Acompanha essa chegada dela de São Paulo. Antes da gente falar do espetáculo, que eu sei que está bombando, está todo mundo falando do seu espetáculo, tá um sucesso. Vamos começar do começo, Lawanda, pode ser? Vamos! Dá pra seguir a Lawanda, viu? É lawanda.varoni, no Instagram me segue também, Miguel.arcanjo. Lawanda, me conta, você começou a fazer teatro, você é gaúcha, qual cidade lá do Rio Grande do Sul? Eu sou de Cruz Alta, terra natal de Érico Veríssimo. Olha! O Érico aproveitou e saiu de lá rapidinho, que é pra conseguir conquistar alguma coisa, porque Cruz Alta não é uma cidade muito aberta pra cultura. Uhum. Fiz teatro lá, teatro amador lá, num dos principais grupos da região. Que legal. Que pena bastante, porque o Rio Grande do Sul em si é muito focado na cultura gaúcha, né? Sim. Então tem a cultura tradicionalista, que é super forte. Mas o interior, pro teatro, ainda tem uma cabeça bem fechada. Então, fazer teatro no interior é bem complicado. E aí você começou ali adolescente em Cruz Alta, lá no Rio Grande do Sul. Quantas horas de Porto Alegre, Cruz Alta? Umas 6 horas, é longinho. Então interior, né? Isso, eu tô perto ali de Santa Maria, que ficou mais conhecido por causa da tragédia da Boate Kiss. Sim. Então eu tô ali pertinho de Santa Maria. E aí você começou a fazer teatro, mas o que te levou? Você via cinema, você via televisão? Onde que nasceu essa atriz? Eu não sei onde nasceu, eu sempre quis. Eu só sei que eu sempre quis. Eu digo, são 3 coisas que eu sempre quis fazer na vida. Conta. Teatro, violino. Olha aí. E jogar esgrima. Uau! Só que assim, no interior do Rio Grande do Sul, tinha um professor de violino com 120 anos que ele não dava mais aula, eu nunca tinha visto um violino na vida. Uau. E queria tocar violino. E jogar esgrima, assim, tipo, gente, eu não sabia nem o que era esgrima e eu gostava da tal da esgrima. Esgrima é a da espada, né, gente? Isso, Aquela lá exato. que fura a pessoa. Isso. Não fura não, porque usa capa. Isso, e a pontinha é só magnética. E como é que você fez pra realizar esses 3 sonhos? Realizei os 3 em partes. E teatro eu sempre fui apaixonada, assim. E na escola você começa a ter interação com os professores de arte e tal. E é muito engraçado, porque eu assisti um espetáculo infantil com a minha escola, um espetáculo dessa companhia que eu vinha fazer parte depois, e era muito tumulto no teatro. Olha. O teatro tava lotado de crianças, sei lá, de 6 anos, as crianças não paravam quietas, e eu tava indignada com aquilo no auge dos meus 6 anos, e eu falei, gente... Esse povo não cala a boca, não fica quieto. As crianças não estão prestando atenção? Será que essa peça é ruim? Por isso que as crianças não estão prestando atenção? Eu quero fazer essa peça pra fazer melhor. Olha, que da. Aí corta para alguns anos depois, eu entrando pro elenco desse espetáculo. Que grupo que é esse? Conta pra gente. Grupo Teatral Máscara. Olha aí, o Grupo Teatral Máscara. Que tá resistente até hoje, lá em Cruz Alta. Um beijo pra toda a turma aí de Cruz Alta do grupo. Kleber Lorenzoni, Dulce Jorge, todo mundo. Adoro o Rio Grande do Sul. E aí lá você crescer, obviamente, vai fazer faculdade. E quando que você vem para São Paulo? Eu venho para São Paulo na época que eu termino os meus estudos. E aí você vai prestar vestibular. E eu tinha 2 opções. A opção natural era Santa Maria, que é a faculdade de artes cênicas mais próxima. Que é federal, né? Que é federal. E eu já tinha me formado atriz em Santa Maria, num curso livre de teatro. E eu não queria Santa Maria. Por quê? O nicho de pessoas com quem eu ia trabalhar era exatamente o mesmo. Porque o ciclo natural das coisas era, sai do interior, vai para Santa Maria, faz faculdade. E deu um estalinho de eu quero São Paulo, porque São Paulo é a terra das oportunidades. Olha aí. Então eu comecei antes de me formar, eu já comecei a pesquisar e querer vir para cá e querer prestar USP. E nos 2 últimos anos de ensino médio, eu já foquei totalmente em prestar vestibular aqui
e vir pra cá foi uma decisão. Minha mãe e minha tia abraçaram a ideia e aí a gente se muda pra cá. Todo mundo de Malicuia pra São Paulo. Literalmente de Malicuia. Eu me lembro desse momento da Lawanda Varone chegando aqui em São Paulo, me lembro dela estudando teatro aqui em São Paulo, vendo aí os primeiros espetáculos com a Lawanda, né? O primeiro espetáculo de destaque que você fez aqui foi o Casal Palavrax. Palavrax. Isso. Que é da Angélica Lidl, né? Uma grande dramaturga da Espanha, não é isso? Exatamente, um espetáculo belíssimo, um texto que eu sou apaixonada. E foi uma oportunidade com o Reginaldo Nascimento, do Grupo Caos. E, nossa, foi super legal, porque eu tava na SP, fazendo teatro na SP nesse momento. Escola de teatro. Isso. E aí juntar o que eu tava aprendendo nas aulas de atuação com a prática de estar em cartaz foi super bacana, foi muito legal. E já chegou num lugar assim muito visto, né, da cidade, que é a Praça Roosevelt, que é onde tem todo o teatro, a cena do teatro underground, digamos assim, aqui de São Paulo. E eu me lembro do destaque da Lawanda. Na época você foi musa do teatro no meu blog? Tive esse prazer, essa honra de ser uma musa do teatro. Não existe mais esse concurso. Gente, eu não sei por que eu parei de fazer, mas... Tem que voltar, Miguel. Era um frenesi esse concurso de musa do teatro. E Lawanda, de cara, primeira peça já foi eleita a musa do teatro aqui em São Paulo. Na época estava no Portal R7, o blog do Arcanjo. Isso mesmo. E Lawanda... E aí você foi se aventurando cada vez mais, né, pelos palcos. Fui. Terminando o SP, eu já fui pro núcleo do SESI. Você passou pelo SESI também, Passei pelo SESI. E aí fui conhecendo pessoas, fui conhecendo artistas diferentes e entrando aí no meio do teatro. Que delícia. Até cavar os meus próprios projetos, né? Até ir para os projetos pessoais. Exatamente. Nesse seu caminho a gente tem que falar também de Hermanas, né? O espetáculo que você fez com o Juan Manuel Telhaterri, que eu vi lá no Festival de Curitiba, vocês bombaram naquele festival. Foi muito legal, um espetáculo divertidíssimo de fazer. Foi um processo criativo muito legal, foi um espetáculo que tinha que voltar, viu? Falar comigo pra gente voltar. É isso, foi muito lindo aquele espetáculo. E eu participei de todos os bastidores e lembro da peça. Lau, e aí, como é que foi quando você resolveu começar a fazer seus próprios projetos? De ser essa atriz que é convidada para fazer um espetáculo, de ser uma atriz que é empresária, que é proponente, que cria seu próprio caminho? Olha, Miguel, eu acho que hoje esse é o caminho para quem quer continuar na arte. Eu acho que há um tempo atrás, a gente tinha, os atores tinham a possibilidade de escolher seus projetos, onde você tem mais interesse, você é convidado para fazer um espetáculo, outro espetáculo. Só que a gente chega num momento da cultura no Brasil que se você não vai em busca daquilo que você quer dizer, você pode correr o risco de não estar trabalhando. É verdade. Porque tem muitos artistas incríveis no mercado e os espetáculos são cada vez mais difíceis de conseguir se realizar. Custo, você conseguir aporte financeiro para isso. Então, se você fica esperando, você se torna um ator passivo que está ali esperando uma oportunidade. Esperando aquele telefone tocar que nunca toca, sabe? Exatamente. E eu acho que assim, eu aprendi a dividir. Existem os atores e existem os artistas. Sem menosprezar um ou outro, mas eu aprendi a me colocar na condição de artista. Claro. Então eu preciso correr atrás daquilo que eu quero. Nem sempre eu tô no palco como atriz, às vezes eu tô nos bastidores e isso me fez aprender muita coisa também. E aí você vai aprendendo e você fala, cara, eu quero muito falar disso aqui, como que eu vou fazer? Vou convidar um diretor, vou convidar um produtor para fazer por mim? Não, eu vou atrás do que eu quero fazer e vou botar a cara e vou aprender a escrever edital, aprender a conhecer as leis para você ver onde você se encaixa melhor, aprender a escrever, porque existe toda uma forma com que você escreve para um edital, argumentar suas ideias, a defender suas próprias ideias. E aí eu me vi numa questão que, assim, isso é muito importante. Se você tem uma ideia, vá e faça por si só. É isso, gente, porque quem faz acontece. Parece besteira, mas é a pura verdade. Olá, onde você foi fazer um projeto muito especial, né? Que é esse projeto que está tocando o coração das pessoas de uma forma muito profunda, porque você foi para um lugar de uma verdade absoluta e falando de um tema muito delicado, né? O espetáculo que a Lawanda está fazendo aqui em São Paulo, que vai rodar o Brasil com certeza, vai participar de festivais, a gente espera que tenha longa vida, porque é um tema muito importante, que é Estufa, um falso testemunho, que você resolveu colocar no palco a experiência que você teve lá na casa religiosa do João de Deus, né, Abadiânia. Para quem não sabe, o João de Deus era um médium, né, que
que foi condenado, né, a mais de quase 50 anos de prisão, porque ele cometia abusos, né, usava da religião para cometer abusos com centenas de mulheres. E Lawanda é uma decisão muito, muito delicada, né, e muito profunda você levar essa história para o palco. Como é que foi que você chegou à conclusão de que não, eu preciso levar isso para a cena? Foi um processo, Miguel, foi um processo. Eu frequentei a casa durante muito tempo e quando a primeira denúncia aconteceu, porque não foi nem uma denúncia, né? Foi a Zahira Mus que foi no programa do Bial e contou essa história. Eu tava lá em Abadiânia, então eu vi de lá, eu vi todo o entorno de jornalista chegar na cidade naquele momento. E foi naquele momento que muitas fichas caíram e eu comecei a entender muita coisa do que acontecia lá. Eu fiquei em silêncio por muito tempo, porque era um assunto que eu não queria falar, que eu não queria ouvir falar. E com o passar do tempo, saíram documentários, séries, livros, várias coisas falando do assunto, e eu me vi na necessidade de colocar um pouco da minha experiência, colocar um pouco da minha voz nisso. Então, aí surge o Estufa, que o projeto começou com o nome de Um Falso Testemunho. Chamei a Érica Montanheiro, que por uma intuição foi a pessoa que eu falei, quero a Érica junto comigo para dirigir esse projeto. E aí a gente começou a trabalhar em como levar isso para a cena, em como fazer dessa ideia um projeto. E aí surge a ideia de falso testemunho, porque assim, as mulheres, você pode ter prova, o caso da Mari Ferrer, que tinha sêmen, então tudo comprovava que ela tinha sido abusada, e ainda assim, inclusive em júri, ela foi extremamente exposta e humilhada, e colocando sempre a palavra dela em prova. Uhum. Então assim, gente, se a gente, mesmo tendo provas, a gente está sendo colocada em prova, sendo duvidada, então vamos fazer um espetáculo em que o público decida o que é verdade e o que não é. E aí surge a ideia de fazer o falso testemunho, que não em nenhum momento foi para ser um documentário. Porque assim, histórias reais você tem aí, tem os documentários, tem os livros. A gente queria trazer uma camada ficcional que saísse do pessoal, de uma experiência minha, para uma experiência em que as mulheres passam, seja na casa de Dom Inácio, seja com outros gurus, seja no trabalho, seja no ônibus, em qualquer lugar. E que qualquer mulher sabe o que passa por ser mulher, né? Exato. Eu, como homem, não tenho nem esse lugar de falar. Acho que você que está aí do outro lado, que é mulher, sabe exatamente o que acontece, né? Exatamente. E que quando você fala que aconteceu, fala, mas foi mesmo? Exato, você é questionado. Verdade? A primeira pergunta que faz, é verdade? Não, mas mentira. Foi mesmo? Você tem certeza? Foi assim mesmo? Cara, né? A gente sempre é questionada, Terrível. Tudo sempre é relativizado, então é isso que a gente queria trazer pro teatro. E você universalizou, então, você resolveu, também como artista, né, Lawanda, transformar a sua história pessoal em algo mais universal nessa peça. Exatamente. Trazer uma camada ficcional que atingisse a todo mundo, que todo mundo pudesse se identificar de uma forma ou de outra, se identificar ou entender também de uma forma diferente, sabe? Tem certas coisas que a gente precisa dizer dando uma reforçada e de uma forma um pouco mais brusca e direta para que as pessoas entendam. Então, eu acho que a gente pega esses dois públicos, a gente tenta ter uma sensibilidade um pouco mais delicada com as mulheres, que já sofrem isso. Vocês dividem a plateia entre homens e mulheres? É assim? Isso. A gente propõe uma experiência diferente para homens e mulheres. É claro que isso fica a escolha a critério do público. A gente propõe isso por esse cuidado. A gente toma um cuidado um pouco diferente com as mulheres, para que elas tenham um pouco mais de, vamos dizer assim, de conforto para tratar desse assunto, que é um assunto que a gente já está há um tempo discutindo, batendo cabeça e tentando trazer para a sociedade o nosso ponto de vista e a nossa voz. E para os homens de uma maneira um pouco diferente, porque eu acho que a discussão masculina sobre esse assunto ainda está bem precária. Então, uma discussão de um grupo de mulheres sobre abuso e uma discussão de um grupo de homens sobre abuso é muito diferente, e a gente fez isso. Durante o processo, a gente chamou um grupo de homens para discutir sobre isso, e muito material do espetáculo saiu dali. Porque a gente viu que questões que pra gente são óbvias, tipo, você não vai questionar. No grupo masculino ainda tinham questões do tipo, mas se não denunciou, gente, como é que eu vou acreditar, né?
Então, assim, sabe, precisa ser tratado de uma forma diferente e a nossa proposta para isso é dividindo o público. E nesse caso, sobretudo, que vocês estão abordando no espetáculo, né, que envolve a sua experiência lá em Abadiânia, na Casa do João de Deus, tem um fator muito forte que é a religião também, né, que é a fé. Né? E a fé é inexplicável, né? As coisas acontecem quando as pessoas têm fé, independentemente de quem esteja no púlpito, né? Se é um médium, se é um pastor, se é um padre, muitas vezes milagres acontecem. Eu tenho essa opinião, quando alguém tem fé, as coisas acontecem. Então, eu imagino que para você e para aquelas mulheres todas, tinha também um misto que era uma pessoa que vocês admiravam, uma pessoa que vocês confiavam, uma pessoa que tinha essa ligação religiosa com vocês, e de repente uma pessoa que não está fazendo uma coisa que é certa, né? E como acusar, como sair dessa situação? Como sair dessa situação, Lawanda? É muito difícil, Miguel, porque não é só abuso sexual. É abuso psicológico, Exato. É abuso de poder, é abuso de religião mesmo. Por mais que a Casa do Inácio não se configurasse como uma religião, ele usava de um poder que ele tinha sobre as outras pessoas. Então, obviamente, tinha pessoas que endeusavam ele lá dentro. Ele usou disso como uma possibilidade de abusar das pessoas. E muitas mulheres que estavam lá dentro contam que... como que você vai questionar? Como que vai... As curas estão ali. E eu digo isso, inclusive, no espetáculo. A Casa do Inácio, eu vi milagres acontecerem lá dentro. Eu vi coisas extraordinárias acontecerem lá dentro. E tem casos na minha família de curas que não dá pra falar, é mentira. Não, a pessoa foi curada, e aí? Não, Como só que lidar aí com o problema é muito complexo. Só que aí, porque eu não desacredito, mas eu não tenho como acreditar, sabe, totalmente. Então, eu acho que é a questão de como o homem se coloca como um deus, afinal de contas, ele se auto-intitulava João de Deus, e como ele usa isso pra manipular, pra abusar, pra destruir a vida de muitas mulheres. A experiência que eu passei lá dentro, hoje eu consigo olhar pra trás e entender que ficou no passado. Dá-lhe terapia, né? Pra conseguir olhar pra trás e falar dessa forma hoje. Nossa, admiro demais, Lawanda, porque eu imagino que não é fácil, eu imagino que não foi fácil pra você, pra sua família. Conheço sua mãe queridíssima, Neiva Varone, que também é atriz, e me comove até você falar tudo isso, e você ter essa força de fazer um projeto, de levar isso pro palco. Quando eu via chegando a notícia do release e tudo do projeto do espetáculo, me marcou muito, você sabe disso. Porque eu te conheço, né? E de muito tempo, de menina chegando em São Paulo, eu me lembro de você falando das viagens para Abadiânia, e sempre respeitei muito, que eu sempre respeito os amigos, cada um tem sua religião, sua forma de crença. E de repente também quando eu vi, tanto que nós nunca tocamos nesse assunto, né? Estamos tocando aqui nessa gravação e temos uma relação que é muito bonita. Porque eu nunca me senti à vontade para tocar no assunto, porque eu não sei se você estava preparada para falar sobre isso, né? Isso é muito importante, Miguel. Isso é muito importante, porque assim, você pode tocar nesse assunto num dia em que eu não estou preparada para te responder. E essa sensibilidade é perfeita, é isso que a gente precisa. E muitos, principalmente os homens, acabam não tendo essa sensibilidade. Então, de fato, é um assunto que precisa partir, para conversar numa conversa descontraída, esse assunto precisa partir da mulher. Com certeza. Porque senão eu posso não estar preparada. Exato. E teve todo esse preparo para você conseguir levar isso para o palco, né? Porque o artista, ele sublima qualquer experiência que ele vive, no palco. Se o cantor, ele vai lá, no show que ele sublima, na composição que ele faz, e a atriz vai levar para a cena, né? Essa experiência, como forma de transcender essa dor e transformar essa dor em algo positivo para outras pessoas, para que não aconteça mais esse tipo de coisa, né, Lawanda? Exatamente. E como que tá a reação do público? As pessoas estão falando muito do seu espetáculo, do tanto que elas saem comovidas, do tanto que mexe com elas. O que você tem tido de retorno? Assim, o que as pessoas chegam para falar com você? Tá sendo muito legal, Miguel. Eu acho que quando você começa um espetáculo, quando você estreia um trabalho novo, você não... É o primeiro encontro com o público, né? Primeiro encontro com carinhas diferentes ali. Então, eu não tinha dimensão de como isso podia ser transformador para algumas pessoas. E receber essa resposta, às vezes, não ali. Às vezes as mulheres, principalmente as mulheres, né, não ficam ali quando eu saio do teatro, mas eu recebo pelo Instagram, recebo um feedback bem individual depois, das pessoas falando, você
Primeiro falando da força e tudo mais, que eu também acho que não tenho essa dimensão dessa potência. E falando, de uma forma, você me curou também. E eu acho que pra mim, quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei, ok, valeu. Valeu o esforço, valeu correr atrás, quase 3 anos correndo atrás desse projeto. E isso tá sendo muito, muito, muito bacana, ver as pessoas se reconhecendo de certa forma e conseguindo se curar junto comigo. Eu não tenho nem palavras para dizer o quanto isso é gratificante e o quanto isso faz valer a pena cada vez que eu junto todas as forças e entro em cena. Porque é isso, né? O teatro é o encontro com o outro, é olho no olho. Não tem como ser de outro jeito, né? E Lawanda, eu sei que você também quis que fosse uma equipe majoritariamente formada por mulheres, né? Para abordar, você falou da Érica Montanheiro, mas eu sei que tem outras mulheres aí nesses bastidores de Estufa, um falso testemunho. Tem uma equipe que eu tenho um orgulho imenso de ter junto comigo. O texto é da Ângela Ribeiro. Grande Ângela Ribeiro, uma querida. Maravilhosa, foi um presente também que esse projeto me trouxe. A direção de arte é da Joyce Roma, a direção audiovisual da Júlia Rufino, preparação corporal da Bruna Longo e a luz da Aline Santini. Então assim, a gente juntou uma equipe majoritariamente feminina porque é importante que o processo abrisse essa possibilidade de conforto para trabalhar. Então tem certas coisas que é aquilo que eu falei, as discussões entre as mulheres estão em outro nível. Então, a equipe masculina só veio depois do projeto já todo pensado e mais elaborado, e aí os homens vieram com essa colaboração, que aí veio o Daniel Infantini com toda a parte de figurino, queridíssimo, o LP também com a parte de som, o André Kekia, que veio com a preparação vocal. Então a gente também tem essa equipe masculina dando força. Eu não posso deixar de falar de Ana Elisa Matos, é diretora assistente também desse projeto. Isso é muito gratificante quando se une essa mulher, quando você fala essa mulherada toda, quando você fala assim, a gente resolveu primeiro deixar só as mulheres, porque muitas vezes a figura masculina, eu sei disso que acontece, eu não sou mulher, obviamente, não sei esse lugar, mas a gente sente, né, que a figura masculina às vezes oprime a mulher no processo criativo, né, tem aquele olhar de censura ali que os homens parecem que não querem sair desse pedestal. Vamos sair do pedestal, Marada, vamos sair desse lugar de que manda no mundo, para com essa besteira. Já foi, gente. Já foi. Já era. Então, achei uma ideia ótima. Os homens só chegam depois que o negócio já estiver estabelecido. Claro, a colaboração deles e a parte do trabalho deles foi incrível. Não, vocês não foram chiitas também de não deixar eles Lógico. chegar. Mas vamos chegar num outro lugar, né? Exato. Muito bom, Lawanda. E eu sei também que você fez, além desse espetáculo que está fazendo sucesso, que eu sei que vai rodar o Brasil todo, que é Estufa, um falso testemunho, você também fez um espetáculo anterior que falava da crise dos 30, né? E aí, Isso. Como é que você está vivendo esses 30 anos? Que era 2 palitos, 3.0, né? Isso. Foi muito legal fazer 2 palitos. Principalmente foi uma retomada. A gente reabriu um teatro aqui em São Paulo depois da pandemia. Então, assim, voltar pro palco depois de tudo que a gente viveu, falando da crise dos 30, foi muito divertido. Porque, assim, o Lucas Pape, que foi o diretor e dramaturgo desse espetáculo... É um grande produtor do teatro, dirige, escreve, atua, faz novela, faz teatro, faz tudo. Admiro demais. Eu digo que o Pape é um fazedor de teatro. Ele é. Ele me é um mini Antônio Fagundes, né? Ele é o Antônio Fagundes do futuro, porque ele faz tudo. Tudo. Ele tem a ideia, ele escreve, ele vai lá e executa. Com lei, sem lei, com patrocínio. Não, ele faz. Com patrocínio ele faz. Por isso que eu digo que ele é um fazedor. E foi muito bacana, porque ele trouxe questões bem atuais para a faixa dos 30 anos. Então, terminei a faculdade, estava com um relacionamento super antigo, de faculdade, como que ele se configura agora, que os objetivos são outros, que os desejos mudaram. Então foi é um espetáculo super leve, super divertido. Leve não, mas super divertido, e foi muito legal de fazer com uma galera muito legal. E pra você, os 30 anos, como é que estão essa década aí na sua vida? Eu acho que eu tô vivendo uma das melhores fases da minha vida, Miguel. Tá sendo muito gostoso. Eu tô com 33 e muitos cabelos brancos. Idade linda, 33, maravilhosa. Mas tá sendo... Não passei pela crise ainda. Não teve crise, não? Não tive. Eu tive um pouquinho de crise, assim, quando os brancos começaram a surgir. Porque, assim, minha mãe é brancona. Gente, a mãe da Lawanda Varone, a Neiva Varone, sigam no Instagram pra vocês, procurem ela, Neiva Varone.
Ela tem uns cabelos brancos incríveis que ela sempre é chamada pra fazer comercial, né? Muito, ela faz muita coisa por causa do cabelão branco. E minha mãe começou a ficar com o cabelo branco com 15 anos, né? Com 18 ela já era super grisalha. Então eu digo, olha, eu tô no lucro, porque se é genético, eu tô no lucro de 15 anos. Comecei a ficar branca com 30. Então, essa crisezinha pintou um pouquinho, tipo, ai, vou pintar, não quero ficar com cabelo branco. Aí pintei uma vez e falei, ai, gente, não dá. Não, eu não sou a pessoa que vou pro salão de 15 em 15 dias cobrir raiz, não dá pra mim. Então, vamos assumir o cabelo branco que tá vindo e é isso aí. Tem que ser livre, é isso. Quer pintar, pinta, se quer deixar branco, Exato. deixa. E que seja a mesma mulher, independentemente da cor do cabelo, gente. Por favor, que nós já passamos também dessa fase, né, minha gente? Exatamente. Quer pintar? Agora eu tô feliz com branco. Amanhã eu posso acordar e falar, pintar de vermelho. Exato. Quero ficar ruiva, que nem meu diretor, Juan Manuel Exato. Quero ficar loira. Tá tudo bem, gente. Tá isso. tudo bem. A mulher pode o que ela quiser. Vamos aprender isso, gente. A mulher pode fazer o que ela quiser. E ponto. E não precisa dar satisfação pra ninguém. Não é isso, Lau? É isso mesmo. E aqui, me fala, e você tem outros projetos? O que você está planejando aí? Você já está articulando alguma coisa aí para o futuro? Tem mais um projeto vindo, porque além de atriz eu resolvi me enveredar para os ares, então eu faço dança vertical também, que é uma... Eu acho o máximo, gente, a Lawanda Varone, ela pula de uns prédios, que é uma coisa inacreditável, assim. Pula não, ela dança no ar. Eu tenho esse prazer com adrenalina que a vertical traz, e em seguida, nos próximos meses já vão vir um projeto bem bacana de vertical. Que esse trabalho que você faz inspirou inclusive a personagem da Paola Oliveira, né, na novela da Globo, né? Isso, exatamente. A última novela teve esse viés trazendo um pouco da dança vertical, que é uma coisa nova no Brasil. Sim. Pouquíssimas companhias fazem. E tá sendo super bacana trabalhar com isso. Você já dançou no Baixo Augusto, eu me lembro. A Ana Canhas veio aqui, a cantora, e a Ana Canhas falou, a gente comentou quando ela cantou Como Nossos Pais no Baixo Augusta. E eu me lembro também que eu tava lá no meio do desfile, no alto do trio elétrico, logo antes da Ana Canhas cantar Como Nossos Pais, 1 milhão de pessoas, aquela loucura carnaval, olha pro céu, quem tá pendurada? Eu. Lawanda Varone. Ai, gente, é muito legal, porque você vê a vida de um outro ponto de vista. Não, você é a única que viu o bloco Baixo Augusto e enxergou 1 milhão de pessoas. O bloco descendo, a Consolação, é a coisa mais linda do planeta, é muito legal. E também ajuda a manter o corpinho, não? Gasta umas calorias ali, viu? Que é muita musculatura, viu, pra dançar no alto. Tem que estar com o abdômen fortalecido. Então, Lau, e você quer viajar com Estufa, um falso testemunho, você quer rodar o Brasil? Eu acho que essa história é muito importante. Eu acho não, tenho certeza, né? É uma história muito importante, é um espetáculo que é um marco, é um espetáculo de uma coragem absurda e que a gente precisa aplaudir, apoiar, e que eu acho que outras mulheres têm que ver no Brasil inteiro esse espetáculo, porque é uma história que comoveu o Brasil. E que bom ver você trazendo um fato recente da história, tão triste, e conseguindo transmutar isso em arte, em teatro, que acho que é a coisa mais bonita que a arte pode fazer, né? Quando ela transforma a dor em algo positivo para as pessoas. É verdade, Miguel. Quero viajar muito. Vamos ver se as coisas que a gente está articulando aí, se elas acontecem. Podem convidar no seu Instagram para chamar? Claro! Como é que faz para te acessar no Instagram? O meu Instagram é @lawanda.varone, com E no final. E o Instagram do espetáculo, que é @estufa, um falso testemunho. Vocês podem acompanhar lá, a gente vai publicar a agenda direitinho. E vamos ver se dá certo aí pra gente circular. A gente quer fazer algumas capitais e pro interior também. Como você falou, acho que é um texto, um trabalho que precisa ser visto. Então, que a gente consiga levar isso pro Brasil todo. Com certeza. A gente vai estar lá aplaudindo Lawanda Varone. Procure saber. Lawanda.varone, Estufa, um falso testemunho. Já pega o Instagram e já segue. Pra você ficar por dentro, pra quando esse espetáculo chegar na sua cidade, você tá lá na plateia aplaudindo. Porque essa história tem que ser contada e tem que ser sublimada pela arte para que não aconteça mais, para que as próximas gerações, quando vê algum indício de alguma coisa que está errada, Exato. Já dá o alerta, né, Lau? Exato, porque é conhecimento também e não só conhecimento, mas eu acho que é o estado de alerta. Exato. É você tá sabendo que não dá para você fechar os olhos e se manter em silêncio para absolutamente nada. Exato. Olá, obrigado por você ter vindo aqui no Arcanjo. Eu que agradeço. Acabou já. Estamos encerrando. Nosso diretor já me aponta. Miguel, você já está falando demais. É porque o papo, quando é bom, a gente vai, a gente fala.
Tá convidado a voltar. O próximo projeto, eu quero você aqui com a gente sempre. Obrigada, eu volto mesmo. A sede de casa, a porta tá sempre aberta. Não deixe de assistir Estufa, um falso testemunho. Tá lá na Oficina Cultural Oswald de Andrade, aqui em São Paulo. Fica ali no Bom Retiro, na Rua Três Rios, né? Isso é super facinho, perto do metrô Tiradentes. Você segue ali a Três Rios, você vai ver um prédio histórico. E é de graça, né, Lau? Só chegar. De graça, só chegar, só pegar seu ingresso. Só chegar e pegar o ingresso. Entra na rede dela, que é o melhor jeito de você descobrir todos os detalhes. Lauanda.varone ou Estufa, um falso testemunho. Já que eu falei no Instagram, você também pode me seguir no Instagram. É miguel.arcanjo. Você também pode seguir o Olá Podcasts, que é essa nossa produtora parceira que está fazendo esse podcast incrível chegar até você. Então, muito obrigado a essa equipe que está aqui comigo. Ó, tem uma turma maravilhosa atrás aí da câmera. Nosso diretor maravilhoso, chamado de bigode, Gabriel Correia. Ele é todo elegante, todo chique. Outro dia me viu até numa exposição, tirou foto e me mandou. Olha! A exposição do Bob Souza. E também agradecer a nossa linda produtora, maravilhosa, competentíssima, Samira Facuri, que marca todo mundo no horário certinho e não me deixa atrasar. Também agradecer o nosso querido Vitor Vendramini, que deixa a gente iluminado, deixa o som chegando muito bem até você. E agradecer toda a equipe do Olá Podcast, Bruno Venga, a Luciana Vendramini, o Nelson Fester e todo mundo que faz o Arcanjo Pode chegar até você. Esse espaço maravilhoso para a gente falar de arte, de cultura, de entretenimento e do que a gente quiser também. Qualquer coisa, né? Porque a gente pode qualquer coisa que a gente pode, não? É verdade, é verdade. Obrigado, Lauanda Varone. Obrigada a você. Obrigado a você que está aí comigo. E como eu sempre digo, tem cultura? Tem Arcanjo Pode.